Você já parou para pensar por que uma piada tem graça? O que acontece na nossa mente naquele exato instante em que uma história boba ou um trocadilho inteligente nos arranca uma gargalhada incontrolável? Para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, essa pergunta não era nada trivial. Pelo contrário, era uma porta de entrada para os segredos mais profundos do inconsciente. Ele acreditava que, por trás do riso, se escondem desejos reprimidos, agressões veladas e uma complexa engenharia mental. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das obras mais fascinantes e talvez menos conhecidas de Freud: os xistes e sua relação com o inconsciente. Juntos, vamos desvendar a anatomia da piada, entender as técnicas que a fazem funcionar e descobrir o que o nosso senso de humor revela sobre quem realmente somos. Prepare-se, porque depois de hoje, você nunca mais vai ouvir uma piada da mesma maneira. A obra de Sigmund Freud, Os Xistes e sua relação com o inconsciente, representa uma de suas mais fascinantes e talvez subestimadas investigações. Nela, Freud se propõe a fazer algo que a filosofia e a psicologia de sua época haviam negligenciado: levar a sério o que é aparentemente trivial. Ele nos convida a uma jornada para desvendar por que rimos de uma piada, o que acontece em nossa mente nesse breve instante de hilaridade e, mais importante, o que esse processo revela sobre as camadas mais profundas de nossa psique. Freud inicia sua análise notando que, embora pensadores como Jean-Paul e Theodor Lipps tivessem se debruçado sobre o tema, eles frequentemente tratavam o xiste como uma mera subcategoria do cômico, sem isolar suas características únicas. Para Freud, esta era uma falha fundamental. Ele propõe um método diferente. Em vez de partir de grandes teorias estéticas, ele começaria pelos próprios exemplos, dissecando-os com o mesmo rigor que aplicaria a um sonho ou a um lapso de linguagem. O ponto de partida é um xiste famoso de seu conterrâneo, o poeta Heinrich Heine. Em uma de suas obras, o personagem Hirsch Hyacinth descreve seu encontro com o rico barão Rothschild, dizendo que foi tratado de modo bastante familionar. A palavra alemã que Heine cria, familionaire, é uma fusão de familiar, familiar, e millionaire, milionário. A genialidade do xiste reside inteiramente nesta palavra composta. Se tentássemos expressar a mesma ideia de forma direta, diríamos algo como: Rothschild tratou-me com familiaridade, mas claro, apenas na medida em que um milionário pode ser familiar com um pobre coitado. A ironia e a amargura estão lá, mas a explosão do riso desaparece. Esta simples observação leva Freud à sua primeira grande descoberta. O prazer do xiste não reside no pensamento em si, mas na sua forma de expressão, no que ele chama de técnica do xiste, ou trabalho do xiste. Assim como existe um trabalho do sonho, que transforma pensamentos latentes em conteúdo manifesto, existe um trabalho do xiste, que transforma um pensamento comum em uma piada. A primeira e mais importante técnica que ele identifica é a condensação. O xiste familionar é o exemplo perfeito. Duas ideias, a de familiaridade e a de riqueza opressora, são comprimidas em uma única palavra. Essa compressão cria uma notável abreviação, uma economia de palavras. Freud nos mostra outros exemplos, como a descrição da velhice como anecdotage, uma fusão de anecdote, anedota e dotage, caducice, ou a época das festas de fim de ano como alcoholidays, uma fusão de alcohol e holidays. Em todos esses casos, uma nova palavra, muitas vezes absurda à primeira vista, é criada, e o prazer reside em decifrar essa condensação. Às vezes, a condensação não cria uma palavra nova, mas apenas modifica uma existente. Um crítico cruel, ao falar de um escritor tedioso de cabelos vermelhos que só escrevia sobre Napoleão, o chama de Rotterfadian, uma modificação de Rotterfaden, fio condutor, onde a palavra faden, fio, é sutilmente trocada por fad, insípido, estúpido, aproveitando a cor do cabelo do autor. Outra vez, a técnica é a de uma leve modificação que condensa duas ideias, a do fio condutor da obra e a crítica à sua qualidade. A segunda grande categoria de técnicas é o uso múltiplo do mesmo material. Aqui,
Não se trata tanto de fundir palavras, mas de usar a mesma palavra de maneiras diferentes. Um exemplo clássico é o xiste sobre um parente de Jean-Jacques Rousseau, que, sendo ruivo e tolo, é apresentado em um salão. A anfitriã comenta: "O senhor me apresentou um jovem roux et sot, ruivo e tolo, mas não um Rousseau." O xiste funciona pela homofonia, usando o mesmo som do nome famoso para expressar uma crítica mordaz. Outras vezes, a mesma palavra é usada com seu significado literal e metafórico, como no caso do médico que diz a um dramaturgo: "Não me admira que você seja um grande escritor, afinal, seu pai sempre segurou um espelho diante de seus contemporâneos." O pai, sendo laringologista, segurava de fato um espelho, o laringoscópio. O xiste joga com a imagem do espelho da natureza da arte. O prazer aqui vem do curto-circuito mental entre os dois significados. Esta técnica, a do duplo sentido ou do trocadilho, é talvez a mais conhecida, mas Freud a enquadra em uma categoria mais ampla de economia verbal. A terceira grande técnica é o que ele chama de deslocamento. Aqui, a ênfase do pensamento é desviada do ponto principal para um secundário, criando uma lógica aparentemente impecável, mas que na verdade é um sofisma. É o caso do homem pobre que pega dinheiro emprestado e no mesmo dia é encontrado pelo seu benfeitor comendo um prato de maionese de salmão. Repreendido, ele responde: "Não o compreendo. Se não tenho dinheiro, não posso comer maionese de salmão. Se tenho dinheiro, não devo comer maionese de salmão. Então, quando é que eu vou comer maionese de salmão?" A resposta desvia completamente a atenção da questão real, a ingratidão e a imprudência, para um dilema lógico falso. O centro de gravidade do argumento foi deslocado. Freud então se pergunta: o que todas essas técnicas, condensação, uso múltiplo e deslocamento, têm em comum? E mais importante, por que elas nos dão prazer? A resposta, ele sugere, é a economia de dispêndio psíquico. Nossa mente, em seu funcionamento normal e consciente, opera sob regras estritas de lógica e coerência, o que exige um esforço, uma energia psíquica. O trabalho do xiste nos oferece um atalho. Ele nos permite, por um instante, abandonar esse esforço e retornar a um modo de pensar mais livre, mais primitivo. A condensação nos poupa de uma longa explicação. O duplo sentido nos poupa de ter que conectar duas ideias distantes. O deslocamento nos poupa do trabalho de enfrentar um argumento difícil. Esse prazer, derivado da economia, é o que Freud chama de prazer preliminar. É neste ponto que Freud faz a conexão mais crucial de sua obra: a semelhança entre as técnicas do xiste e as do sonho. Em A Interpretação dos Sonhos, ele havia demonstrado que os sonhos transformam pensamentos latentes em imagens manifestas através de processos de condensação, deslocamento e representação indireta. Agora, ele percebe que o trabalho do xiste utiliza exatamente os mesmos mecanismos. A diferença fundamental é que o sonho é um produto associal, privado, cujo objetivo é preservar o sono, enquanto o xiste é o mais social dos processos psíquicos, exigindo um público para se completar. Esta constatação o leva a postular que a formação de um xiste envolve uma breve incursão no inconsciente, um pensamento pré-consciente, ou seja, um pensamento que está na fronteira da consciência, é por um momento entregue ao modo de funcionamento do inconsciente, onde as regras da lógica são suspensas e as palavras são tratadas como coisas, passíveis de serem fundidas e recombinadas livremente. O resultado dessa revisão inconsciente é então capturado pela consciência, já na forma de uma piada. O xiste é, portanto, uma pequena e controlada explosão do processo primário, em meio ao domínio do processo secundário. Mas isso só explica os xistes inocentes, aqueles que parecem ser um mero jogo intelectual. Freud então se volta para os xistes que realmente nos fazem gargalhar, os xistes tendenciosos. Estes, ele argumenta, têm um propósito que vai além do simples prazer verbal. Eles se dividem em duas categorias principais: os xistes hostis e os xistes obscenos. Um xiste obsceno, por exemplo, permite a expressão de uma excitação sexual que, de outra forma, seria barrada pela repressão social ou pela decência. Ele funciona com base em uma dinâmica de três pessoas.
A primeira pessoa, o contador da piada, quer expressar um conteúdo sexual para a segunda pessoa, frequentemente uma mulher, que representa a inibição, mas não pode fazê-lo diretamente. Então, ele dirige a piada a uma terceira pessoa, o ouvinte. A energia que o ouvinte usaria para reprimir aquele mesmo impulso é subitamente liberada pela piada. E essa energia descarregada é o que gera o riso. O ouvinte se torna, assim, um cúmplice, e a inibição da segunda pessoa é contornada. O prazer aqui não vem apenas da técnica verbal, mas principalmente da satisfação de um impulso reprimido. O mesmo se aplica aos xistes hostis. Eles servem para expressar agressividade contra pessoas ou instituições que não podemos atacar abertamente, especialmente aquelas em posição de autoridade. Quando um cortesão responde a um monarca poderoso com uma réplica espirituosa, ele está usando o xiste para desferir um golpe que, de outra forma, lhe custaria a cabeça. Novamente, o ouvinte, ao rir, se alinha com o agressor e valida o ataque. O xiste se torna uma arma, uma forma de rebelião. Aqui, Freud aprofunda sua teoria do prazer. O pequeno prazer derivado da técnica do xiste, a economia de palavras, funciona como um prazer preliminar, ou uma espécie de suborno. Ele distrai a censura da nossa mente, permitindo que uma quantidade muito maior de prazer, proveniente da satisfação de um instinto sexual ou agressivo reprimido, seja liberada. A energia psíquica que estava sendo usada para manter a repressão é subitamente liberada, e essa descarga massiva é o que causa a gargalhada. É por isso que os xistes tendenciosos são muito mais engraçados que os inocentes. Eles nos dão acesso a fontes de prazer que normalmente nos são vedadas. Finalmente, Freud dedica a última parte de seu livro a diferenciar o xiste de seus parentes próximos, o cômico e o humor. O cômico, para Freud, não é produzido, mas encontrado. Encontramo-lo nas pessoas, em suas ações e movimentos. A fonte do prazer cômico é, mais uma vez, uma economia de dispêndio, mas de um tipo diferente. Rimos de uma pessoa que faz um movimento exagerado e desajeitado para uma tarefa simples, porque comparamos, inconscientemente, a grande quantidade de energia que ela está gastando com a pequena quantidade que nós gastaríamos. A diferença entre essas duas cotas de energia é liberada como riso. Rimos, por assim dizer, da superioridade de nossa própria eficiência. O cômico é uma comparação de energia, localizada no pré-consciente. O xiste, como vimos, é diferente. É uma contribuição do inconsciente e sua fonte de prazer é a economia na energia de inibição. O humor, por sua vez, é a mais nobre e rara dessas manifestações. É um meio de obter prazer apesar de situações que deveriam gerar afetos dolorosos. O humorista, ao se deparar com uma situação que provocaria dor, pena ou raiva, recusa-se a sentir essa emoção. Ele desvia a energia que seria gasta nesse afeto doloroso e a transforma em prazer. O exemplo clássico é o do condenado que, a caminho da forca numa segunda-feira, comenta: "Bem, a semana está começando bem." Ele recusa a despesa psíquica do desespero e, com essa economia, produz o prazer do humor. É uma afirmação da invencibilidade do ego diante das adversidades do mundo. Em sua conclusão, Freud sintetiza sua visão. O xiste, o cômico e o humor são três maneiras distintas pelas quais nosso aparato psíquico consegue extrair prazer de sua própria atividade. Eles representam métodos para recuperar, ainda que por um instante, um estado de felicidade original. O estado da infância, quando nosso trabalho mental era realizado com um mínimo de esforço, quando ainda não conhecíamos o cômico, éramos incapazes de xistes complexos e não precisávamos do humor para nos sentirmos felizes. O estudo do xiste, que começou como uma curiosidade intelectual, termina por revelar-se uma janela para os mecanismos mais profundos da mente. A constante luta entre repressão e desejo, o princípio da economia psíquica e a engenhosa capacidade do ser humano de transformar inibições em fontes de prazer. A piada, afinal, não é apenas uma piada, é um triunfo momentâneo do inconsciente. E assim, o que parecia apenas um passatempo se revela um complexo mecanismo da nossa psique. Vimos que o xiste, para Freud,
é muito mais do que palavras engraçadas. É uma construção brilhante, uma pequena obra de arte do inconsciente. Ele utiliza técnicas como a condensação e o deslocamento para contornar a censura da nossa mente, permitindo que desejos e agressões reprimidas venham à tona de uma forma socialmente aceitável, liberando a energia psíquica na forma de riso. No fim das contas, a piada é um triunfo. É a prova de que, mesmo sob as rígidas regras da consciência e da sociedade, o inconsciente sempre encontra uma fresta, uma maneira engenhosa de se fazer ouvir e de nos proporcionar prazer. Da próxima vez que você rir de uma piada, lembre-se, você não está apenas se divertindo. Você está testemunhando uma pequena e brilhante rebelião acontecendo dentro da sua própria cabeça. Se você gostou dessa análise e quer continuar explorando os labirintos da mente humana, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora, eu quero saber de você. Qual foi a ideia de Freud sobre os xistes que mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.